Com as últimas confirmações de personagens para o elenco de Dragon Ball Sparking Zero, chegamos ao marco de 115 personagens confirmados, com ainda 49 espaços sobrando para novas confirmações. Mas com 49 vagas abertas, quem você acha que poderia preencher essas lacunas? Será que personagens de Dragon Ball GT, clássico ou dos próprios filmes do Z têm chance de entrar na lista final? Eu tenho a minha própria visão sobre isso, e vou compartilhar minhas especulações sobre a lista final de Sparking Zero, considerando o que acredito e algumas possibilidades. E eu já te adianto, o GT não vai entrar no jogo base não, viu amigo? Mas eu te explico mais sobre isso e outras coisas no decorrer desse vídeo. Antes de eu começar a preencher essa lista, eu preciso te passar a maneira que será organizado esse vídeo. Primeiro, eu vou começar pelos personagens mais óbvios. Segundo, eu vou pelos que não é tão óbvio assim, mas que eu ainda acredito que venha. Em terceiro, eu vou pelos que eu não coloco tanto a mão no fogo que possa vir, mas que talvez venha. E por último, eu vou pelos que eu não acredito que possa vir no jogo base, e sim em uma DLC ou até numa skin personalizada. E antes que eu me esqueça, eu reorganizei toda essa lista por sagas, inclusive dos que já foram confirmados. Começando pelos mais óbvios que eu acredito que venha, a gente pode entrar aqui em personagens que possivelmente podem anunciar nos próximos dias, que inclui Cell Primeira Forma, Cell Segunda Forma, Cell Super Perfeito, a sua forma perfeita a gente já tem confirmado no jogo, deixando o Cell de lado. Depois vem Tim Gohan, Tim Gohan Super Saiyajin e Tim Gohan Super Saiyajin 2. Então de início a gente já pode colocar esses 6 personagens. Os próximos personagens mais óbvios que eu acredito que podem vir são os que já foram anunciados na última scan, que dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo já virou um trailer, mas inclui Android 17 do Z, Android 16, Android 19 e Android 20. Que inclusive esses dois últimos estão presentes na demo do jogo. Continuando com os mais óbvios, a gente entra Gohan Adulto Super Saiyajin, inclusive aparece na demo, já temos Super Saiyajin 2 e a versão base confirmada. Trunks base de armadura, a gente já tem a sua versão Super Saiyajin e a versão Super Trunks, mas a versão base de armadura a gente não viu ser confirmada ainda. Voltando pro Gohan, a gente entra no Great Saiyaman e Gohan Ultimate, eles provavelmente vão aparecer no modo história, então acredito sim que pode ser uma coisa bem óbvia pra vir nessa lista. Entrando agora nos Majin Boos, a gente entra no Super Buu, Super Buu Gohan, Super Buu Gotenks e Kid Buu. Continuando, a gente pode colocar aqui o Shin, como ele já estava no Tenkaichi 3, acredito que o Shin vai vir também nesse jogo. Caulifla Super Saiyajin é uma coisa bem óbvia pra mim, já que ela tem o seu Super Saiyajin 2, então não faz sentido pra mim eles lançarem no jogo uma personagem que vira Super Saiyajin 2, mas não vira Super Saiyajin. Então acredito que seja questão de tempo até confirmarem o Super Saiyajin dela também. Continuando nos prodígios, a gente entra no Kiabi e no Kiabi Super Saiyajin. O Frost eu acredito que vai vir também, só que esse Frost aqui é o Frost com a sua forma final. Eu não acredito que as outras formas dele virar no jogo, acredito que é desperdício de slot, são formas que provavelmente serão descartadas ao meu ver, então o Frost como forma final aqui pra mim tá bem óbvio. Como último dos mais óbvios, acredito que o Cell Jr. também vai vir, pois assim como o Saibaman veio, acredito que ele possa vir também, então eu vou incluir ele aqui como final dos mais óbvios. Agora entrando nos que não são tão óbvios, mas eu ainda acredito que virão, está o Buu Maligno, acredito que ele virá sim, junto com os outros Majin Boos, já que tinha no Budokai Tenkaichi 3, acho interessante ele vir, sim. Kiabi Super Saiyajin 2, eu vejo muitas listas aí na internet que a galera não coloca o Super Saiyajin 2 do Kiabi, alegando por ele ser irrelevante e tudo, mas pra mim não faz muito sentido o Kiabi não ter o Super Saiyajin 2 no Sparking Zero. Continuando aqui, a gente entra no Toppo Hakashin, acredito que ele virá sim, eu vi algumas pessoas falando que ele pode ser um buff temporário do Toppo, mas pra mim não faz nenhum sentido, porque o Toppo Hakashin é praticamente um novo personagem. Então eu acredito que aqui ou ele vem como slot separado, ou ele não vem, entendeu? Eu acho que a possibilidade dele vir como um buff temporário é inexistente, na minha visão. Continuando aqui, a gente entra em dois personagens que eu acredito que virão também, que é o Basil e o Lavender. Eu vi muita gente falando que por ele estar no especial do Bergamo, eles não iriam vir, sendo que pra mim isso não faz o menor sentido, pois é a mesma coisa de falar que o número 17 não vai vir por ele estar no especial da número 18. Então eu acredito que eles virão sim, inclusive são personagens muito bons, que serão muito legais de jogar no Sparking Zero. Então são personagens que eu acredito que não tem como ficar de fora desse elenco. No final dessa parte, dos que não são tão óbvios, mas eu acredito ainda que virão, é o Botamo. Acredito que é um personagem que vai vir também. Ele nunca apareceu em nenhum jogo de Dragon Ball, nem mesmo nos Xenoverse, mas acredito que é a oportunidade perfeita dele vir aqui. Agora a gente entra na parte dos que eu não tenho tanta certeza que virá, mas que talvez pode vir sim, que é
Kibito Shin, no caso a fusão do Shin, né, com Kibito, acredito que ele pode vir também, talvez. Babidi, que é assim como tinha no Dragon Ball Tenkaichi 3, talvez ele venha aqui também, é uma possibilidade. Inclusive ele não tem Tenkaichi 3, ele tem um especial muito legal que ele chama o Yakon e o Pui Pui, acredito que seja uma forma deles estarem no jogo, inclusive não acho que eles estarão, né, mas pelo menos no especial do Babidi eles podem estar sim. Mageta, eu acho que talvez venha sim, acredito que por ele ser bem diferenciado, seja no seu design, no seu tamanho, na sua estrutura de personagem, pode ser que seja um pouco complicado de adaptar para o jogo, não sei, mas talvez venha. Se não vir, eu não vou me surpreender tanto, porque ele parece ser um personagem bem complicado para colocar num jogo de Dragon Ball, mas talvez ele venha sim. Eu coloco também Rei Cold, acredito que talvez venha assim. Ainda nessa lista eu queria colocar também uma segunda versão do Piccolo, no caso o Piccolo Kami-sama fundido. Tem uma dúvida de muitas pessoas que é sobre se terá apenas um Piccolo no jogo. Inclusive desde quando anunciou o Piccolo no jogo, eu vi que ele não tinha o codinome de Early, né, como tinha no Tenkaichi 3. Tem um Piccolo Early e o Piccolo End, que inclusive esses dois Piccolos, um é o Piccolo do começo do Dragon Ball Z, né, que é da saga Saiyajin até a saga Frieza, e o Piccolo End, que é a partir da saga Cell, que já é aquele Piccolo que se fundiu com o Kami-sama. Esse Piccolo ele já tá um pouco mais forte, tem alguns golpes novos bem legais que não tem no Piccolo da saga Saiyajin. Só que no Piccolo que tá anunciado no site, ele não tem codinome nenhum, ele tá simplesmente Piccolo, como se fosse um personagem só. Levando isso em consideração, o que eu acho? Eu acredito que eles irão mudar o codinome do Piccolo. Então, em vez de ser Piccolo Early e Piccolo End, terá um Piccolo novo com o codinome Kami-sama fundido, ou algo desse gênero assim. Porque na minha visão não faz sentido ter um Piccolo só. Então, eu acredito que terá sim um segundo Piccolo, só que com essas mudanças na nomenclatura, né? Eu também coloco aqui Pai Kuhan, apesar dele ser filler, acredito que ele pode vir sim no jogo. Muitas pessoas falam que não terá filler no jogo, que não sei o que. Acredito que os personagens que não vão vir aqui nesse jogo, coincidentemente podem ser filler, mas não é por esse motivo. E sim porque tem personagens do Super que vão ocupar os novos slots e eles vão ter que retirar alguns personagens ali mais irrelevantes para colocar novos personagens, no caso novos conteúdos, que é o Super agora, né? Então acredito que a estratégia deles é isso, mas acredito que mesmo assim o Pai Kuhan ainda vai se manter, já que ele aparece ali no Torneio do Outro Mundo, aparece no filme também, mas no anime no geral, mesmo que seja filho, aparece. Então, como é um só, acredito que vai ter sim, ele é um personagem bem relevante até, assim, ele tem alguns golpes legais, no próprio Tenkaichi 3 tem um moveset bem maneiro, ele vai contribuir bem pro elenco desse jogo. E no final dessa lista aqui dos que talvez virão, eu coloco aqui o Obuni, pra você que não conhece o Obuni, ou se você não lembra dele, ele é aquele guerreiro que lutou contra o Gohan lá do Universo 10. Esse personagem aqui, eu acredito que ele talvez venha assim. Eu notei que a Bandai tá querendo colocar ali uma galerinha de alguns universos diferentes, né? Então pelo menos ali um de cada universo é interessante ter. Além disso, o Obuni ele tem alguns golpes legais ali, bem interessantes, né? Aquele golpe ali meio que de ilusão e tal, então acho interessante estar aqui no elenco também. Agora, faltando 12 personagens pra acabar essa lista, eu entro nos personagens do Dragon Ball clássico. E eu começo aqui com Kid Goku Ozaru, Tal Pai Pai Cyborg, Piccolo Daimao, Devilman, Tamborini, General Blue, Vovô Gohan, Android 8, Arale e Nan. Então aqui a gente fecha a nossa lista de personagens do Dragon Ball Sparking Zero com personagens do Dragon Ball clássico. Pelo menos a maioria deles ali está ali. Eu tinha colocado a Tite no meio, mas depois eu andei pensando e tirei ela. Coloquei um outro personagem no lugar. Ah, mas por que você tirou a Tite e tal? Cara, diante da situação que a gente tá nesse jogo, de slots limitados para a versão base dele, como já tem outros personagens disputando esse lugar, eu achei viável tirar a Kid Tite para colocar um outro personagem do Super. Então eles estão focando muito no Dragon Ball Super. Ao meu ver foi legal tirar a Tite. Agora eu vou falar sobre os que não virão ou os que virão como DLC. Começando aqui pelo Mecha Frieza. Eu acredito que ele não vem como personagem separado, mas que ele será uma skin do próprio Frieza forma final, que muda ali alguns golpes, talvez uma coisa aqui e ali. Por não ter muita diferença de golpes do Frieza forma final pro Mecha Frieza, acredito que ele será uma skin. Já poupa ali um slot. Great Saiyaman 2, acredito que ela também será uma skin para Videl, que altere um ou outro golpe ali, um super ataque, um especial ali junto com o Gohan, porque se você for ver ali no Tenkaichi 3, o moveset da Videl e da Great Saiyaman não muda muita coisa, então se for pra ter, acredito que será um traje da Videl mesmo. Máquina do Pilaf, é o mesmo motivo da Kid Tite, acho que não é digno de estar disputando aqui essa lista. Se eu fosse colocar a Máquina do Pilaf aqui, eu teria que provavelmente tirar algum outro personagem do Z ou do Super, personagens que poderiam enriquecer muito mais do que a Máquina do Pilaf, então na minha visão, não faz sentido eles estarem aqui. Android 21, eu vejo muita
galera falando que Android 21 pode estar no jogo, que vai vir como personagem secreto. E cara, sinceramente, pra mim não faz o menor sentido ter a Android 21 nesse jogo. Porque para pra pensar comigo, a Android 21 ela é do Dragon Ball FighterZ. Ela veio no Dragon Ball Xenoverse simplesmente porque o Dragon Ball Xenoverse estava saturado de tanto conteúdo. Teve que enfiar alguma coisa nova ali. Agora no caso do Sparking Zero, que tem personagens de sobra pra colocar no lugar dela, não faz sentido ela vir. Ela pode entrar ali, daqui uns 5 anos de jogo, não tem mais personagens pra colocar no jogo, vamos enfiar ali uns personagens aleatórios, vai lá e coloca Android 21. Agora, num caso aqui, um jogo base, cara, como eu vi pessoas falando, não faz nenhum sentido pra mim. Eu não acho que ela pode vir aqui agora. Os personagens do Universo 4, gostaria de ter colocado algum aqui, pra ficar ali pelo menos uma média de cada personagem ali de um universo. Eu não vi ninguém interessante do Universo 4 pra estar nesse jogo. Não no sentido de aparecimento de tela, não só disso, mas de moveset, de golpes, de importância na obra. Então acredito que não tem motivo para eles estarem aqui, pelo menos agora. Talvez venha no futuro. Os Saiyajins em sua versão Ozaru eu acredito que não terá no jogo agora, pelo menos. Exatamente por essa questão de disputa de slot. Então talvez venha no futuro, mas agora eu não vejo motivo. E acho que nem tem motivo para vir no futuro também, porque cada Ozaru no Tenkaichi 3 era praticamente igual. Um ou outro que mudava, se eu não me engano. O único que mudava alguma coisa era do Rei Vegeta e do Vegeta, que inclusive tem nesse jogo. Mas eu acho que eles podem dar prioridade para Ozarus que são diferentes um do outro. Ozarus genéricos que não contribuem pro elenco do jogo não faz sentido na minha visão. Do Kid Goku eu acho interessante porque é o único, sabe? É o único Ozaru que tem, além do Ozaru do Vegeta. Se fosse para colocar um outro aqui, seria do Rei Vegeta. Se tivesse o Rei Vegeta aqui, inclusive, não coloquei exatamente pela essa disputa de slot, tem personagens mais importantes. Talvez entre no futuro como DLC também. Por esse motivo, acho que os Ozarus não vão estar no jogo base agora. Tirando, claro, o Ozaru do Vegeta e o Ozaru do Kid Goku. A gente entra aqui também no Tagoma. Eu vi muita gente falando que o Tagoma poderia vir. Eu queria que viesse, mas acredito que também por essa questão de disputa de slot, ele não vai vir, mas ele pode ser uma skin pro Capitão Ginyu. Inclusive, se você não lembra, o Capitão Ginyu trocou de corpo com ele na saga do Renascimento de Frieza. Então ele pode muito bem ser uma skin do Capitão Ginyu que altera um golpe aqui ou outro, seja um pouquinho mais forte, pode ser interessante. E aqui a gente entra nos que provavelmente vão vir como DLC. No caso, a gente entra no elenco do Dragon Ball GT, que inclusive a gente tem 3 DLCs confirmadas, 2 delas já foram anunciadas, que é o Super Hero e o Dragon Ball Daima. A terceira eu acredito que seja do Dragon Ball GT. Inclusive acredito que virá um elenco muito grande nessa DLC, desde o Goku GT, o Vegeta GT com todas as formas, Baby, Super 17, Ubi, Majubi, Omega Shenlong e vários outros personagens aí que já apareceram no Tenkaichi 3. Eu fiz uma primeira versão dessa lista e coloquei alguns personagens do GT, mas na minha visão não fez muito sentido. Eu tive que cortar muitos personagens, inclusive do próprio clássico e do Super, e na situação que eu tentei colocar aqui, só deu pra colocar alguns personagens, que no caso seriam os mais principais ali, que é um Goku Super Saiyajin 4, um Vegeta Super Saiyajin 4 e um Omega Shenlong, sabe? 3 personagens, 4 personagens, não faz sentido pra mim, porque o restante dos personagens, eles não irão vender numa DLC. Então, conhecendo o marketing da Bandai, pelo que eles são acostumados a fazer, eu acredito que esses personagens mais atrativos estarão no pacote de DLC pra atrair a venda pra eles, sabe? Eles são bem mercenários, então, infelizmente, na minha visão, não virá no jogo base e será como DLC mesmo. Os filmes do Z, eu acredito que será a mesma coisa, virá bastante personagem aí, inclusive, incluindo o Broly do Z, Cooler, Tapion e vários outros personagens que a gente ama. Então acho que terá um pacote, assim como tem um pacote do Dragon Ball Daima, do Dragon Ball Super Hero e do GT, acredito que terá também um pacote só de filmes do Z, né? Um Z-Movies ali. Enfim, basicamente a nossa lista ficou dessa forma. Na minha visão é uma lista até que bem realista, considerando todo o cenário atual do jogo, da Bandai, e levando em consideração o que já praticavam nos antigos Tenkaichis, né? Acredito que eu não esqueci ninguém, mas se eu tiver esquecido, por favor, me desculpe, me diga aqui nos comentários se for o caso, que eu vou estar respondendo, tá? Se você discorda ou concorda com a minha lista, fale nos comentários, claro, mantendo o respeito, vamos conversar aqui sobre isso. Sou super aberto para entender onde eu errei e onde que eu acertei aqui nessa lista, tá bom? Muito obrigado por ver até aqui e até o próximo vídeo.